Boa tarde, cooperados e cooperadas da Cooperativa Vale do Rio Doce. Sempre um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes e venho trazer para vocês a previsão de hoje, dia 22 de julho de 2022, até o dia 29 de julho de 2022. Vamos começar aqui falando sobre o clima geral em nosso país. Então, desde a semana passada, nós temos aqui a atuação de uma massa de ar seca que engloba basicamente toda a região central do nosso país, desde a região amazônica, né, pegando lá dos estados de Rondônia, passando por Tocantins, Pará e também boa parte dos estados do Nordeste, até São Paulo e também Paraná e Mato Grosso do Sul. Então toda essa região central do nosso país, na qual se inclui também o nosso estado de Minas, nós temos aqui um clima bem seco nessas últimas semanas, o que deve ser também uma tendência para os próximos dias. Tanto que agora, nesse momento, às 14 horas e 40 minutos dessa sexta-feira, em Governador Valadares a umidade está na casa dos 46%, e em boa parte do Brasil Central essa umidade chegando em valores abaixo de 30%. Em alguns locais, inclusive, na região de Mato Grosso, próximo ali a Sinop, a umidade, né, na casa dos 25%, em alguns locais até menos, né, em torno de 22%, 23% de umidade. Então essa umidade, né, extremamente baixa em boa parte do nosso país é um indicativo de que toda essa região terá, né, nos próximos dias, uma ausência de chuvas devido a esse clima extremamente seco e frio também em algumas regiões, principalmente no sul do nosso país, né, onde nós temos um predomínio de temperaturas mais baixas. Porém, na maior parte do nosso país, nós já temos aí nas últimas semanas, né, uma tendência considerável de aumento da temperatura. Dessa forma, nós temos nesse momento, em relação à temperatura, né, se a gente analisar aqui nosso país, boa parte dessa região central, nós temos temperaturas na casa aí dos 33, 34 graus, pegando desde Porto Velho, em Rondônia, passando por Palmas, no Tocantins, Sinop, em Mato Grosso, Cuiabá, também em Mato Grosso, todas essas localidades com temperatura na casa dos 33 e 34 graus, e também se estendendo, né, a Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 30 graus, Rio Preto, 29 graus, Itumbiara, 29 graus, e também na região aqui de Governador Valadares, nesse momento, temperatura na casa dos 27 graus. Então a temperatura também já aumentando, né, na medida que a gente caminha agora em direção aos meses, né, de agosto e setembro, com a tendência de aumento da temperatura em decorrência da ausência das massas de ar frias que atuaram na boa parte, né, do sudeste brasileiro nos últimos meses. Então agora, só confirmando toda essa questão da ausência de umidade, né, vamos falar um pouquinho das chuvas do nosso país. Basicamente, hoje, né, nas próximas, tanto de agora para as próximas 12 horas, nós temos aí basicamente chuvas apenas na região norte do nosso país, lá no estado de Roraima e um pedaço aqui do estado do Amazonas. Basicamente no resto do nosso país, ausência de chuvas nas próximas 12 horas. Já nas próximas 24 horas, nós já temos aqui um pouco de chuva, né, esperada no extremo sul do nosso país e também em algumas localidades do litoral nordeste, além do estado de Roraima e Amazonas. Nos próximos 3 dias, mantém-se a tendência então do Rio Grande do Sul, litoral do Nordeste e região norte do nosso país. Nos próximos 5 dias, as mesmas regiões, porém com o aumento do volume de chuva esperado. Até que nos próximos 10 dias, nós temos aqui então, no extremo norte do nosso país, um total esperado já, né, mais elevado, tá? Porém, trazendo essa informação para o Rio Grande do Sul, nós também temos um volume um pouco mais considerável, né, sendo esperado. Porém, nada diferente daquilo que é normal nessa região durante esse período do ano. Agora vamos falar um pouquinho do nosso meteorograma, que é esse gráfico que mostra a variação da temperatura e das chuvas ao longo dos dias. A gente pode observar então que agora faz 27 graus em Governador Valadares, né, agora próximo às 15 horas de sexta-feira, e também a mínima, provavelmente
a mínima hoje de manhã foi na casa dos 18 graus e amanhã também será na casa dos 18 graus. E essa será a tendência para os próximos dias. Máxima na casa dos 27, 28 graus e mínima na casa dos 18 e 19 graus. Alguns dias na casa dos 17 graus. Expectativa também de tempo úmido, de tempo nublado nos próximos dias, com ausência de chuvas. Pode ocorrer em algum outro local uma chuva bem isolada, porém muito difícil de acontecer. E a tendência do clima seco esperado nessa época do ano, né? A umidade relativa do ar bem baixa, o que ocasiona um déficit de umidade do solo, ou seja, a umidade do solo vem caindo, né, e caindo consideravelmente nas últimas semanas, e essa será agora a tendência para as semanas seguintes, até o retorno das chuvas. Dessa forma, muito cuidado aí com a alimentação, né, do gado, e também se houver alguma lavoura, né? Então nessa época agora bem complicado de se cultivar sem o uso da irrigação. Então a tendência, temperatura máxima na casa dos 28 graus, mínima na casa dos 18 e tempo nublado em determinado momento do dia, porém com o sol aparecendo também em algumas horas. E essa vai ser basicamente a tendência, né? Essa oscilação entre essa faixa de temperatura nos próximos dias até o próximo final de semana que vem. Para fechar a nossa previsão do tempo, vamos falar sobre a temperatura prevista para o mês de agosto, tanto em termos de temperatura média, como também das anomalias climáticas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da temperatura média. Espera-se uma temperatura média para Governador Valadares e região na casa dos 22 graus e meio de temperatura média. E isso indica que nós teremos um mês de agosto um pouco, né, com a temperatura um pouco acima da média, da ordem aí, né, de 0,4 acima da média histórica para o mês de agosto na região de Governador Valadares. Em relação às chuvas, a gente pode observar, né, que nós temos aqui a chuva esperada total para o mês de agosto na casa dos 20 milímetros, entre 0 e 20 milímetros para a região, e isso está dentro da normalidade, né? Uma vez que nesse período na região, de fato, a gente não tem muita expectativa de chuva. Dessa forma, a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região. Sempre um grande prazer estar falando com vocês. Se necessitarem de qualquer serviço de regularização ambiental, projetos de irrigação, geoprocessamento, agricultura de precisão, conservação de água e solo e estudos ambientais, é só entrar em contato conosco da Nexus Agroambiente pelo telefone 35 99872 8493. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.